Lula será mesmo o candidato à presidência em 2026? Mas será que ele consegue vencer os nomes que estão crescendo na direita? E o Bolsonaro, mesmo inelegível, ainda lidera nas pesquisas. Tarcísio de Freitas, Michele Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro. Quem pode desbancar o atual presidente? Fique com a gente até o final porque a resposta pode te surpreender. O Instituto Paraná Pesquisas divulgou um levantamento sobre as intenções de voto para as eleições presidenciais de 2026 no Brasil. Se as eleições fossem hoje, Jair Bolsonaro teria 37,6% das intenções, enquanto Lula 33,6%. Apesar da vantagem numérica, segundo a pesquisa, Bolsonaro e Lula estão tecnicamente empatados, porque a gente tem que considerar uma margem de erro de 2,2 pontos percentuais. Na pesquisa estimulada, Lula contra Tarcísio de Freitas, Lula tem 34,7% e Tarcísio já aparece com 24,1%, que é bastante. Num outro cenário mencionado na pesquisa, Lula tem 34,2% contra 27,5% de Michele Bolsonaro, que também aparece como uma importante player. O cenário político de 2026 tem os possíveis candidatos. Primeiro, o Lula, o atual presidente, tentando a reeleição. Depois temos Jair Bolsonaro, que está inelegível até 2030, mas ainda lidera simulações. Temos Tarcísio de Freitas, o atual governador de São Paulo, bem avaliado na direita. Temos Michele Bolsonaro, testada em pesquisas, que pega uma boa parte do eleitorado bolsonarista. Temos também o Eduardo Bolsonaro, possível plano B, mas com rejeição mais alta. Mas, como sabemos, hoje o Brasil enfrenta problemas sérios. A alta inflação, desemprego, fuga de investimentos, crise no agro e instabilidade econômica. Mas qual seria as propostas dos pré-candidatos que já foi declarado até agora? Primeiro, Lula foca em programas sociais e em manter apoio internacional. Tarcísio já aposta em gestão técnica e atração de capital privado. Michele Bolsonaro aparece com sua proposta defensora dos valores conservadores e continuidade do legado do seu ex-presidente. Mas como você avalia o governo Lula? Lula está no terceiro ano de mandato e muitos brasileiros ainda se perguntam: o que mudou de verdade no país? Programas foram anunciados, mas os problemas continuam os mesmos. Será que ele está governando para resolver ou apenas para manter o poder político? Agora, do lado do presidente Lula, o presidente Lula tem como desafio agora mudar esse discurso, que é um discurso cansado. Inclusive, no ano que vem ele vai estar com 80 anos, então também precisa mostrar aos eleitores que continua ali ainda dando as cartas, tendo energia justamente para um outro mandato. E ele também tenta, e o que a gente está vendo esse quebra-cabeça no governo federal é tentar construir uma marca para esse Lula 3 que ainda não tem. Então, o que ele está fazendo nesse momento? São essas mudanças ministeriais, tentando se aproximar mais de movimentos sociais, tanto é que uma decisão na última semana que pegou todo mundo de surpresa foi a indicação da deputada federal e presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, como a ministra responsável pela articulação do Congresso Nacional. Isso repercutiu de várias maneiras, porque a Gleisi tem uma postura mais radical, mas ele está justamente tentando se aproximar dos movimentos sociais, buscando também implementar medidas econômicas e sociais voltadas para a questão do crédito. Então, um crédito consignado mais fácil para as pessoas, a questão do desenrola e várias outras para o saque aniversário, o saque, né, do FGTS, saldo retido de saco, do saque aniversário da FGTS. Então, ele tá tentando fazer isso e tá falando mais. Então, a gente vê um presidente mais falante, com mais entrevistas, viajando mais e aparecendo mais também aí em eventos. Tentando reverter essa crise de popularidade, né, em que ele se encontra, enfim. Mas e se Lula vencer de novo, caso ele se reeleja? Se Lula for reeleito, será que dessa vez ele vai resolver os problemas que ele mesmo diz querer combater? Ou o Brasil vai continuar na mesma? Mas, Fran, não são só esses dois nomes, né? Assim, a gente tem os nomes que, principalmente pelo espectro da direita, como você mesmo trouxe, de governadores, né? Que tentam ali pegar um caminho para chegar à candidatura à presidência em 2026.
Dani, o principal deles é o Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo, pelo Republicanos, e que quando a gente olha com Bolsonaro ali, que é a principal questão, porque Tarcísio precisa se descompatibilizar até abril do ano que vem no cargo para tentar concorrer à presidência da República. Agora, o que o Bolsonaro está tentando fazer é não deixar esse espaço para ele. Então, digamos que o Tarcísio está tendo que se equilibrar justamente para se manter fiel a Bolsonaro, esse grupo de aliados, e ao mesmo tempo também construir uma história relacionada ao nome dele. Então, a gente viu nas últimas semanas, por exemplo, ele fazendo diversos acenos, como justamente participando, né, daquele evento que a gente trouxe aqui com o presidente Lula, em que ele fez vários afagos ao presidente Lula. Foi um evento super amigos e isso pegou muito mal dentro ali da direita. Por outro lado também, ele precisa viabilizar esse nome político sem se queimar com Bolsonaro, e isso é muito difícil nesse momento. Então ele tenta defender Bolsonaro ao mesmo tempo que faz essas outras articulações. Então ele precisa também mostrar quem é o Tarcísio, mas ele precisa decidir quando que vai estar. Então hoje ele tenta justamente esse protagonismo, principalmente com ações lá em São Paulo, e ele tenta, e uma das tentativas é até, olha, talvez desse ano permanecer, no ano que vem, permanecer por uma reeleição ao governo do estado, para aí sim, em 2030, tentar a presidência da República. Agora, é dado como certo que ele é um nome que em algum momento deve concorrer à presidência da República. Isso, claro, a gente analisando hoje, né, Dani? Porque dessas figuras, ele é o que, no final das contas, vai ter que decidir. Agora, Bolsonaro vai estender isso até o limite do limite, porque se Bolsonaro estender até o limite do limite, o Tarcísio vai ter que decidir. Ele vai ser fiel a ele ou ele vai ser fiel a Bolsonaro. Outros governadores que despontam, e aí falando muito rapidamente, porque eles têm coisas parecidas, é o Ronaldo Caiado, governador de Goiás pelo União Brasil, o Romeu Zema, governador de Minas pelo Partido Novo, e o Ratinho Júnior, que é governador do Paraná pelo PSD. Todos esses, e o que eles têm como desafio hoje é justamente tentar mostrar, né, afinal, se tornarem conhecidos no país e decidir também se eles vão aí sozinhos ou se vão fazer alguma junção, alguma aliança, mas o principal objetivo hoje deles é se tornarem mais conhecidos em todo o Brasil. E aí decidir também se vai tentar, de certa forma, ser aliado de Bolsonaro ou vai tentar uma candidatura mais independente. E agora é com você. Entre todos esses nomes, quem você acredita que pode realmente mudar o Brasil? Lula, que já está no poder, Bolsonaro, mesmo inelegível, mas com sua base fiel, caso venha conseguir candidatar para a presidência novamente. Temos o Tarcísio, que surge com uma nova promessa de direita. Então comente aqui abaixo. Queremos saber qual será a sua opinião, o seu presidente ideal para 2026.